Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um exercício de rotação, né? Aqui é uma das áreas que eu mais gosto na área da geometria, que chama Geometria das Transformações. Dá uma pesquisada, é bastante interessante. Tem bastante intersecção entre a geometria, a álgebra ali, a parte, enfim, também de análise, função, enfim. É bem avançado, né? Mas aqui a gente vai fazer básico, tranquilo, pra gente poder começar, né? Então, aqui eu vou fazer com vocês. Construa uma rotação, esse R é de rotação, de centro em O e de ângulo de 45 graus. De qual objeto, né? Do triângulo IAM. Esse daqui é o centro, esse daqui é o polígono. Qual que é a ideia, né? Pra gente poder pensar. Quando a gente pensa em rotação, primeiro que tem essa notação, né? Então, esse R aqui, ele é de rotação. Rotação tá relacionada ao girar, né? Algo que tá girando em volta de um centro com determinado ângulo. Então, eu tenho aqui um ponto que é o centro de rotação, e depois o ângulo de rotação. E aqui dentro eu tenho um objeto que eu vou rotacionar, um objeto geométrico. O que pode ser um ponto, uma reta, um segmento, um polígono qualquer, enfim, diferente objeto. A ideia, né, então é, por exemplo, aquele exercício, a gente tem um triângulo, por exemplo, um triângulo ABC, e a gente vai rotacionar esse triângulo com centro nesse ponto aqui, nesse ponto O. Basicamente, a gente precisa rotacionar cada um desses vértices para poder conseguir encontrar o nosso novo triângulo, né? E que propriedade que precisa ter os pontos correspondentes? Então, por exemplo, eu vou rotacionar o ponto O, o ponto C, com origem em O, e eu vou encontrar o ponto correspondente. Tem uma propriedade que precisa acontecer para que esses pontos sejam correspondentes. Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenho C', né? C' é o correspondente do ponto C. Significa que, primeiro, esse ângulo aqui... Eita, não consegue nem abrir a caneta. Esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre os pontos correspondentes e o nosso centro de rotação, precisa ser, por exemplo, 45 graus no caso do nosso exercício, né? Então, esse aqui é o ângulo de rotação. Pode variar de acordo com o problema que a gente tem. E essas medidas aqui precisam ser as mesmas, ou seja, o ponto C e o ponto C' precisam estar à mesma distância do ponto O. Isso porque, quando a gente pensa em rotação, rotação é uma isometria. Ou seja, ela vai preservar a distância, né? Então, eu preciso preservar a mesma distância. Então, por exemplo, o triângulo correspondente a esse, que vai estar aqui, por exemplo, ele vai precisar ter as mesmas medidas, serão triângulos congruentes. É uma parte bastante interessante. Nesse vídeo, eu quero focar mais com vocês na parte de construir essa rotação, mas em breve eu vou fazer um vídeo para vocês das definições, dos conceitos, porque tem bastante coisa aqui pra gente pensar. Então, vamos olhar para cá, gente. O nosso objetivo, então, é rotacionar cada um desses pontos com centro em O, de modo que o ângulo entre esse ponto e o correspondente dele seja de 45 graus. Então, eu preciso construir aí um ângulo de 45 graus. Eu vou construir externo, porque eu quero... Eu posso construir aqui, vou construir aqui. Eu vou transportar para poder ficar mais limpo. Então, vamos construir o ângulo de 45 graus. A gente já sabe, certo? A gente já construiu isso algumas vezes. Como que a gente constrói? Constrói primeiro uma perpendicular, que aí a gente constrói um ângulo de 90 graus. Então, vou pegar aqui de um ponto qualquer, vou construir uma perpendicular. Um traçado para cada um dos lados, depois a mediatriz. Se você não sabe esse conteúdo anterior aqui, gente, tem que ver outros vídeos aí, hein? Tem que construir bastante antes de chegar na rotação, que a rotação aí, ela já é um pouco mais avançada, né? Construir aqui a nossa perpendicular. Agora, eu quero 45, então, eu vou construir aqui a bissetriz desse ângulo, tá? Eu já vou usar essa medida aqui, porque eu quero menos traçado, utilizar essa medida. E vou abrir um pouco mais o meu compasso e determinar aqui um outro ponto. Perfeito. Vou aqui, então, alinhar. Então, aqui eu tenho dois ângulos de 45 graus. E é essa medida que eu vou utilizar para poder realizar a nossa rotação, né? Então, digamos, por exemplo, que eu vou começar rotacionando o ponto N.
Então, primeiro passo, liga N com O, traçar esse segmento. Tracei esse segmento, legal. Agora, eu vou construir aqui um ângulo de 45 graus, de modo que esse seja um dos lados desse ângulo. Vou transportar o ângulo aqui dessa construção que eu já fiz. Então, também vou usar essa mesma medida aqui, fazer uma circunferência. Concentre em O, faço essa circunferência. Pego a distância. Perfeito. Aqui nessa intersecção, marco. Karen, me perdi. Gente, transporte de ângulo em conteúdo anterior, tem um vídeo muito massa aqui sobre isso, dá uma olhada. Construir, então, aqui 45 graus. Então, eu sei que o nosso ponto N precisa estar aqui em algum lugar desse lado desse ângulo. Em qual lugar? Um lugar de modo que essa distância seja a mesma, né? Que essa distância se correspondam. Então, vou aqui pegar essa medida, ON, e vou marcar. Olha só, eu nem preciso fazer a circunferência inteira, tá vendo? Se eu quiser, eu posso, mas não precisa. Eu já encontrei aqui o meu ponto N', já encontrei o correspondente. Legal? Encontrei um, agora eu preciso encontrar um segundo ponto. Vamos encontrar, por exemplo, aqui o I'. Então, eu vou ligar aqui I com O. Mesmo processo, hein? I com O. Vou construir aqui de novo um ângulo de 45 graus. Cuidado para não se confundir aí com as retas, tá bom? Vou pegar aqui uma circunferência qualquer. Não vou usar a mesma para não ter chance de coincidir aqui, tá? Então, vou pegar aqui. Vou pegar essa distância determinada aqui, ó. Pronto. Olha só, ficou bem pertinho. E aí, eu vou encontrar aqui o nosso ângulo de... Opa, perdão. O nosso ângulo aqui de 45 graus. Eu quero, então, encontrar o correspondente do I'. Vou pegar aqui essa medida, vou transpor, ó. Olha, perfeita. Esse daqui, então, é o nosso ponto I'. Gente, eu já tenho 2 pontos do nosso triângulo. Eu preciso agora encontrar o terceiro. Eu poderia fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer, sem nenhum problema. Mas, como eu sei que rotação é isometria, e isometria transforma a distância, então, eu vou simplesmente pegar essas medidas aqui, ó, de I até A. Vou fazer uma circunferência de I'. Aqui, eu sei que meu A vai estar por aqui embaixo em algum lugar. Fiz uma circunferência e uma agora de N para A, porque eu sei que a distância de N' para A' vai ser a mesma coisa, ó. Pronto. Encontrei aqui esse ponto, de modo que ele é a rotação concentra em O do ponto A, de ângulo 45 graus. Então, agora que eu já tenho todos os pontos, eu posso simplesmente aqui representar o nosso triângulo rotacionado. Olha só que legal. Esse triângulo estava aqui, esse triângulo girou com centro em O, ângulo de 45 graus, de modo, então, que esse triângulo só que com linhas, linhas é o nome dessas pinhas aqui, ele é a solução do nosso problema. E aí, tem um detalhe aqui importante, que é, quando a gente olha para isso, gente, quantas soluções são possíveis, né? Dado o triângulo e o centro de rotação e o nosso ângulo. Note que eu escolhi fazer nesse sentido, né? Fazer a rotação nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Eu escolhi, mas eu poderia ter feito no sentido horário, de modo que eu tivesse construído o ângulo de 30 graus para cá, ó. E aí, eu teria uma rotação assim. Ambas as rotações satisfazem as nossas condições. Então, eu tenho aqui 2 soluções. Uma no sentido anti-horário, que é que eu construí, anti-horário, e outra no sentido horário. Tudo bem? Nesse caso dessa rotação, nenhum ponto permanece fixo, né? Percebe que todos os nossos pontos se deslocaram, todos os nossos pontos dos nossos polígonos se deslocaram. E assim que eu faço a rotação de cada um dos vértices, eu rotaciono os outros pontos do lado, simplesmente conectando, né? Traçando os nossos segmentos iniciais. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado aí, enfim, dado uma clareza, aprendido uma coisa nova, construído comigo, ficou bem bonitinho essa construção. Qualquer dúvida aqui, comenta, enfim, curte o vídeo para dar aquela moral, compartilha com os amigos construtores.
Se inscreve no canal também para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?